Educação infantil não é etapa preparatória para o ensino fundamental. Esta é uma frase que deveria estar estampada em todo muro, todo mural, toda página de internet de uma escola de educação infantil, porque historicamente se fala pré-escola, como se a educação infantil não fosse uma escola. Isso acabou virando um vício de linguagem, porque mesmo depois que a educação infantil foi inserida dentro da educação básica, compreendendo a educação básica com educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, a educação infantil passou a ser a etapa da educação infantil. Então ela é uma etapa, ela não é uma preparatória, ela não é uma pré-escola. Você pode me dizer assim, Marli, mas lá na BNCC, dentro do quadro da educação infantil, tem creche, que vai compreender ali bebês e crianças bem pequenas, e escrito ali em cima, pré-escola, primeiro e segundo período. Pois é, são essas contradições que a gente não entende, porque nos textos da BNCC, lá em cima, está escrito que a educação infantil não é preparatória, tudo isso que eu estou dizendo aqui para vocês. Mas na hora do resumo, ficou lá o pré-escola. Realmente está escrito esse pré-escola no quadro de separação das idades, mas não com um conceito de pré-escola para preparar as crianças para o ensino fundamental, tampouco para reafirmar que é uma preparação para a escola. Porque toda a legislação e até mesmo a própria BNCC dentro dela nos textos vai dizer que a educação infantil é uma etapa em suas especificidades, direitos e deveres, que nada tem a ver com apenas preparar para o próximo ciclo. Até porque as demandas da educação infantil são demandas diferentes do ensino fundamental. Lá no ensino fundamental nós vamos trabalhar as habilidades e as competências, nós vamos ter os objetos do conhecimento, que antes nós chamávamos de conteúdo, e também os campos de experiência. E percebam que na educação infantil é campo de experiência, não é campo de conhecimento, porque conhecimento é algo que nós adquirimos, a experiência é algo que nós vivenciamos. Percebe a diferença? Como que é linda essa definição? Ele só vai adquirir a habilidade e competência de colocar em prática algo a partir da percepção do conhecimento que ele adquiriu, se ele tiver desenvolvido aqui na educação infantil a experiência com aquilo. Então aqui na educação infantil nós vamos ter demandas diferentes, nós vamos ter tempos diferentes e devemos estar atentos aqui na educação infantil, principalmente à formação dos 3 princípios que estão tanto no DCNI quanto na BNCC e nos currículos todos que referenciaram nesses 2 documentos, que são os princípios éticos, estéticos e políticos. Estes princípios éticos vão nos orientar a trabalhar experiências com essas crianças para que elas possam desenvolver autonomia, responsabilidade, solidariedade, o respeito, o bem comum, o meio ambiente, diferentes culturas, identidades, habilidades. E o que nós fazemos em geral na escola? Nós não, né, gente? Algumas pessoas, algumas escolas fazem. Silenciam as crianças. Não pode falar, não pode participar, não pode isso, não pode aquilo. Então ela não consegue compreender esses princípios éticos sem vivenciar situações que ela precisa ser ética. Uma grande estratégia diária que vocês nos vêm falando aqui toda vez que a gente tem oportunidade é fazer uma rodinha, porque na rodinha nós vamos entender se esses princípios éticos estão sendo garantidos. Por exemplo, normalmente tem algum problema na escola. Quando a gente traz esse problema da escola ali para a rodinha e nós falamos assim, como que nós vamos resolver isso? Aí nós conhecemos as crianças, porque uma vai falar, a gente pode fazer isso. Aí o outro vai falar, mas não pode de forma alguma, por isso, por isso, por isso. Aí aquele outro fala, pode sim. E então você vai
vai começando a descobrir se essa criança ela pensa solidariamente, se ela tem empatia, se ela tem respeito, se ela valoriza as outras culturas. Todos esses detalhes dá para descobrir numa rodinha e assim estaremos estimulando estes princípios éticos. E temos ainda os princípios estéticos. O que são esses princípios estéticos? Eles estão relacionados à nossa capacidade de criatividade, de ludicidade, de sensibilidade, de liberdade de expressão, de manifestação artística e cultural. Este é um dos princípios que eu gosto muito de chamar a atenção nestas formações nossas. Por quê? Se nós estamos querendo desenvolver os princípios estéticos e falamos que nestes princípios estéticos, para alcançar esses princípios estéticos, nós precisamos trabalhar sensibilidade, criatividade, ludicidade, criação de manifestação cultural, artística, o que a escola normalmente faz? Padroniza, coloca todo mundo igual. Todo mundo com o mesmo crachazinho, todo mundo com a mesma, o mesmo xerox e colado lá. Dia de folclore, então nós vamos entregar um xerox de mula sem cabeça e aí tem 20 alunos, coloca 20 mulas sem cabeça, marronzinha, com o fogo saindo vermelho pela cabeça. E a criança não estudou sobre o folclore, não desenvolveu a sua criatividade, não entendeu sobre essa manifestação cultural, não brincou a respeito destes personagens. Talvez ela nem goste da mula sem cabeça, ela gosta do Saci Pererê, ela vai gostar mais do Boto, ou da Yara, ou do Curupira. Enfim, por que eu tenho que dar um xerox de 22 mulas sem cabeça para criança? Percebe? Isso não é princípio estético, isso é padronização. É fazer o contrário do que o princípio estético solicita da gente. Ele diz pra gente estimular a criatividade, a ludicidade, a sensibilidade, a criação artística e cultural. A gente vai lá, impede e dá pronto. Quer dizer, além de não trabalhar o princípio estético, a gente atrapalha a capacidade estética da criança. E o princípio político, o mais difícil de todos, para todos nós, não somente para as crianças, mas também para nós adultos, inclusive nas salas de professores, quando as coisas chegam prontas e a gente tem que trabalhar. Esse é o princípio mais difícil. O princípio político, que vai nos dizer sobre o exercício da cidadania, o respeito à ordem democrática, o exercício da criatividade e da expressão. Olha que necessário pensar sobre esse princípio democrático. Então, nós, lá no papel, falamos que garantimos os princípios éticos, estéticos e políticos nos nossos PPPs, projetos políticos pedagógicos, ou nossos projetos ou planejamentos, mas na hora de brincar, eu falo a brincadeira que tem que brincar. E se a criança falar, eu não quero brincar, aí eu coloco ela de castigo. Não acontece isso? Então, como que eu, na prática, não faço o uso da minha sala de aula de forma democrática e quero falar que as crianças tenham que desenvolver hábitos democráticos? Quando a BNCC traz para nós a obrigatoriedade de trabalhar a formação continuada, de trabalhar essa atualização, esse determinar um tempo para estudar as legislações, ela está querendo que a gente pare um pouco e pegue estas informações que estão resumidas. Está resumido lá na BNCC e no currículo, mas aqui na Escola do Educador você pega mais resumido ainda, porque a gente faz esses vídeos rápidos resumindo toda essa documentação. E quem deseja estudar mais ainda se torna assinante da Escola do Educador, tem todos esses materiais com sugestões de experiências mais explícitas. Mas, no geral, o que se espera da formação continuada é que a gente possa pegar cada termo desse, estudar essa questão teórica e colocar em prática. E daí tem muita gente que fala assim, mas Marli, isso é contraditório, você acabou de falar que é preciso ser de forma democrática, mas estão me obrigando a fazer uma formação continuada com esses determinados temas. É justamente isso. Alguém que estudou mais do que nós, elaborou esses documentos, colocou para ampla discussão,
Estava aberto durante 3 anos para todo mundo opinar, participar. Alguns participaram, outros não. Isso é muito democrático. Eu tenho esse prazer, esse orgulho de falar que desde 2015 que nós aqui da Escola do Educador temos acompanhado presencialmente ou virtualmente ou fazendo a leitura dos documentos e por isso a gente tem essa facilidade de trazer isso resumido para vocês. Mas não são documentos novos. Estes princípios éticos, estéticos e políticos, por exemplo, eles estão lá nos DCNIs que são de 2010. E outros documentos antes de 2010 também já trazia algumas terminologias que a gente usa hoje como se fosse nova da BNCC, mas está lá desde a LDB, de 1996. Então, esse processo de estudar dentro de uma formação continuada, estes termos específicos de cada etapa da educação básica é que vão fazer com que a gente realmente faça com que a escola de educação infantil não seja preparatória para o ensino fundamental. Porque o ensino fundamental tem as suas especificidades. E aqui na educação infantil tem estas muito claras que se resume em princípios éticos, estéticos e políticos, eixos, interações e brincadeira, direitos de aprendizagem, que são 6, conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se, e os 5 campos de experiências, o eu, o outro, o nós, o corpo, gesto e movimento, os traços, sons, cores e forma, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Esse é o resumo da educação infantil. Então, se nós trabalharmos tudo isso, nós vamos garantir a infância, respeitar a criança e fazer com que ela termine a educação infantil alcançando os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da educação infantil. E quando ela chegar no ensino fundamental, ela então estará apta mesmo para desenvolver as ações do ensino fundamental. Não que eu tenha que tirar algumas coisas do ensino fundamental e trazer para a educação infantil, porque assim nós estamos preparando. Não, da forma que nós trabalhamos é a nossa forma, está correta, está na legislação e ela sim garante os objetivos que mais tarde o ensino fundamental vai precisar. Resumão finalizado, compartilha esse vídeo lá na sua escola, com os seus amigos. Aí na faculdade, tem muito estudante de faculdade que está aqui conosco, estudando nesses vídeos, a gente fica muito feliz. Coloca aqui no comentário, sou estudante, sou acadêmica de pedagogia, sou do magistério. A gente ama quando vocês colocam aqui. Quando vocês colocam de onde vocês são também, a gente ama, da cidade e do estado de vocês. Coloque aqui, tá bom? Depois de curtir e compartilhar. E se você não se inscreveu ainda, se inscreva que nós estamos esperando você acionar o sininho para a semana que vem, a hora que o próximo vídeo estiver pronto, chegar no seu e-mail. Tchau, tchau, um abraço!